Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de língua portuguesa de hoje vamos falar sobre pontuação. Vamos falar sobre a importância da pontuação, qual a diferença da pontuação, existem pontuações diferentes, para que servem as pontuações e quais são os sinais de pontuação. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de sinais gráficos. Eu trouxe as letras do alfabeto e os sinais de pontuação. Então, se vocês observarem o nosso slide, a gente tem aí algumas letras do alfabeto. As letras do alfabeto, elas são sinais gráficos e elas têm uma função para escrita e, além disso, elas têm sons diferentes, né? A letra A tem o som de a letra B, na palavra bola, ela tem o som de B, B, B. E assim por diante. As letras do alfabeto, a gente já falou sobre elas, falamos das vogais, das consoantes e desses sons. E os sinais de pontuação. A gente tem vários sinais de pontuação e a gente tem a exclamação, a interrogação, a vírgula. Então vamos observar, vamos pegar esse sinal de pontuação que está de verde, que é o sinal de interrogação. Qual o som que ele faz? Ele tem um som específico na língua portuguesa? Qual é a função dele? O que a gente pode esperar desse sinal se a gente usa ele para escrever também dentro do nosso texto? Então, eles não têm som, eles têm uma função diferente das letras. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso para a gente deixar isso bastante claro. Vamos observar o diálogo que a gente tem agora, eu vou ler com bastante calma e vocês vão prestar atenção na forma como eu vou falar, tá bom? A menina perguntou o que sua mãe fazia. Ela respondeu: estou fazendo brigadeiro para sua festa de aniversário. Nossa, mãe, que legal! Vou convidar todos os meus amigos para participarem. Sua mãe falou: ficarei muito contente com a presença deles. Observem só que ao falar, eu faço algumas pausas, eu falo com uma certa entonação, uma melodia na voz, né? Eu vou ler a primeira frase, um pedaço desse texto agora, sem usar nenhuma pontuação. A menina perguntou o que sua mãe fazia, ela respondeu: estou fazendo brigadeiro para a festa de aniversário. A fala fica um pouco direta, não tem sentido, né? Eu estou lendo um texto sem pontuação nenhuma, sem usar nenhuma pausa, nenhuma forma de falar. Então, será que essa é a função da pontuação na língua portuguesa? Vamos ver então. Eu coloquei aí o que é linguagem. A linguagem é a capacidade humana de se comunicar das mais variadas formas, né? Pelas mais variadas formas. Então, eu posso me comunicar de várias formas. Eu posso me comunicar através de desenhos, eu posso me comunicar através de gestos. E aí a gente tem, olha, a língua. O que é a língua? Não é o órgão língua, é a língua em si. É um conjunto de códigos e palavras específicos. Então, lembra lá que eu mostrei para vocês as letras do alfabeto? Elas servem para produzir esses códigos e essas palavras. As letras, elas servem para escrever, né? Elas servem para comunicar de forma escrita essa fala, né? Que a gente vai daqui a pouquinho explicar. E é uma forma que é organizada em regras gramaticais. Então, a língua, ela tem algumas regras, ela tem uma forma de se apresentar. Então, as palavras, elas precisam estar escritas de forma correta. E dentro disso, a gente tem a fala. O que é a fala? A fala é a forma particular como os seres humanos são capazes de se comunicar. Então, a fala é um instrumento de linguagem e uma forma de nos comunicarmos. Mas vocês já perceberam que ao falar, nós às vezes damos algumas pausas, às vezes expressamos alguma ideia, às vezes temos
sentimentos envolvidos. Então, ao falar, eu tenho alguns recursos, né? A pontuação, ela é um recurso de expressão. Através da pontuação dentro de um texto, dentro de uma frase, eu consigo dar uma entonação, o meu jeito de falar. Eu consigo fazer algumas pausas, eu consigo dar uma melodia para a minha fala, né? Por exemplo, se eu vou falar assim: nossa, adorei que você viesse. Então, eu usei uma forma de falar. Como que eu vou pontuar essa frase? Outra vez, eu vou falar assim: que horas você chegou? Eu fiz uma pergunta? Eu exclamei? O que eu fiz? Vocês estão percebendo que os sinais de pontuação, eles expressam a forma com que eu quero falar. Tem efeitos no sentido da fala, é principalmente diretamente ligado à fala. Então, nós vamos ver algumas situações aqui. Fique bem atento para esse exemplo. Aí eu vou dizer com um certo tipo de pontuação, olha ali que no final da primeira frase tem um sinal de pontuação. E no final da frase de baixo tem outro sinal de pontuação. Então eu vou dizer assim: há quanto tempo não nos vemos? Ou vou dizer: há quanto tempo não nos vemos? Então vamos ver algumas situações aqui. Fique de olho bem atento. Eu tenho duas frases que estão escritas as mesmas coisas, as mesmas palavras, só que os sinais de pontuação são diferentes. Dessa forma, eu consigo expressar a minha fala de forma diferente. Lembra que os sinais de pontuação servem para dar essa entonação, esse sentido à fala? Então, as frases estão iguais e eu vou ler primeiro sem sinal nenhum de pontuação. Há quanto tempo não nos vemos? Não coloquei nenhuma entonação na minha voz, não modifiquei. Agora eu vou ler a primeira frase usando o sinal de pontuação que aparece nela. Há quanto tempo não nos vemos? Viu só que dá uma ideia de que bacana, que bom te ver novamente, que legal reencontrar você. Tem tempo que a gente não se vê, mas isso é muito bom, estamos nos reencontrando. Agora eu vou dizer essa mesma frase usando o sinal de pontuação do segundo exemplo. Há quanto tempo não nos vemos? Viu só a diferença? Aqui agora eu estou fazendo uma pergunta. Eu estou querendo saber há quanto tempo nós não nos vemos. Então eu fiz uma pergunta. Dessa forma, eu precisei usar um outro sinal de pontuação para fazer essa pergunta e a minha voz, a minha fala, transmitir essa entonação. Então vamos seguindo. Eu fiz outra frase muito interessante e que ela dá um duplo sentido também. A frase está dizendo: estou vendendo meu filho. Tá vendo que usou um ponto final? A gente chama de ponto final. Então, vou ler novamente. Estou vendendo meu filho. Ponto. Essa frase dá a entender que eu estou literalmente vendendo o meu filho. Eu estou vendendo o meu filho. Quis dizer isso. Agora, vamos observar se a gente colocar um outro sinal de pontuação, que é a vírgula, olha aí que ela está marcada de vermelho no meio da frase. E agora eu vou ler dando uma ênfase nesse lugar da frase aí. Ó, estou vendendo meu filho. O que essa mãe quis dizer? Que ela trabalha com venda, que ela está vendendo alguma coisa para o filho ou esperar um momento, ou, né, ela está explicando para ele. Então, vou falar a primeira e a segunda com as entonações necessárias e com os pontos que aparecem, com a pontuação que aparece. A primeira, então, estou vendendo meu filho. E a segunda, estou vendendo meu filho. Viu só como a forma de falar, o jeito de expressar modifica todo o contexto de uma frase ou todo o contexto de um texto que a gente estiver lendo? Por isso, sim, os sinais de pontuação são muito importantes. Vamos conhecer então alguns. Eu trouxe para vocês exemplos, trouxe o sinal e algumas explicações sobre ele.
Todo sinal de pontuação, existem várias regras, várias formas de se usar. Eu trouxe aqui somente algumas, as mais importantes, tá bom? Então, vamos para a interrogação. Todo sinal de pontuação, ele tem um nome. Então, se você for usar esse sinal que está de vermelho aí na tela, ele é a interrogação. Ele é um sinal que serve para indicar uma pergunta. Todas as vezes que você for escrever ou falar uma pergunta, você deve imaginar, ao falar, que você vai usar o sinal de pontuação interrogação. Você está interrogando. Então, ao final dessa frase, precisa ter uma interrogação. Então, vamos observar aqui. Exemplos. Qual é o seu nome? Olha lá o sinal aparecendo no final da frase. Por que você não foi ontem para a escola? Eu fiz uma pergunta. Então, eu preciso usar o sinal de interrogação. Se eu não falo com essa entonação de pergunta, eu não preciso usar esse sinal. Viram que a gente tem frases diferentes, que as pontuações são diferentes? Então, a entonação da voz é diferente. Vamos então ao seguinte, observando as frases abaixo. Há quanto tempo não nos vemos? Olha lá qual sinal a gente usou. Não foi interrogação. Agora eu vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo não nos vemos? Aí sim eu usei o sinal de pontuação interrogação. Por isso a gente usou ele no fim da frase. Agora eu vou apresentar para vocês o ponto final. O ponto final é muito usado em toda a língua portuguesa. Sempre vocês vão encontrar o ponto final, que ele serve para indicar o fim de uma frase. Eu preciso finalizar aquela frase, eu preciso pontuar ali que ali acabou. Até mesmo para que a minha fala, a minha leitura, ela tenha um entendimento melhor. Então, olha só o exemplo. Mariana adora ir ao cinema. Ponto final. Acabei a frase, terminei o contexto, então coloquei um ponto final. Não perguntei alguma coisa, não fiz uma cara de espanto, então é um ponto final. Eu vou descansar em casa. Olha o segundo exemplo. Eu vou descansar em casa. Ponto final. O ponto final não é uma bolinha, a gente não faz uma bolinha com lápis, a gente não faz um círculo, a gente simplesmente põe um ponto. Ponto. Exatamente. Então, se você está começando a aprender, se você está começando a escrever, é bom fazer da forma correta. Então, observe os sinais de pontuação que a gente está falando hoje, para você também escrever de forma correta. Então, vamos agora para as reticências. Tem alguns sinais de pontuações que são mais usados que os outros, mas hoje eu vou falar para vocês sobre algum deles e vou dar ênfase nos que a gente mais usa. Os sinais de pontuação, então, esse é chamado reticências. Reticências são 3 pontinhos juntos, um após o outro. Ele serve para interromper ou suspender um pensamento. Aqui eu vou deixar alguma coisa subentendida. Eu não vou acabar aquela frase, eu não vou ter um ponto final, eu não vou finalizar. Eu vou deixar alguma coisa subentendida. Então, eu vou usar 3 pontinhos, que tem o nome de reticências. Olha só. Ele disse que não queria, mas viu só que eu deixei subentendido? A pessoa que está me ouvindo ou que está lendo, ela entende que alguma coisa também continua? Ele disse que não queria, mas viu só que eu deixei subentendido e essa pessoa que está me ouvindo vai entender que tem alguma outra coisa ali. Quer ver um outro exemplo? Não cheguei mais cedo porque... Bom, você sabe. Viu só que naquele momento eu precisei dar uma pausa e deixei continuar sem dizer? Então, a reticências faz esse papel aí. Viu que a gente tem vários instrumentos de linguagem, a gente pode usar a pontuação para várias situações diferentes? Vamos para frente. A vírgula. A vírgula é um sinal gráfico diferente do ponto, né? Ela tem o sinalzinho e ela desce um pouquinho para baixo do texto. Serve para indicar uma pequena pausa da leitura, separar elementos de uma frase e para também separar o nome do lugar na escrita da data.
A vírgula, ela tem várias funções na língua portuguesa. Eu coloquei aqui os principais e os exemplos que eu trouxe para vocês. Como nós estamos começando a falar dos sinais de pontuação, é importante a gente fazer por partes. Depois a gente continua aprofundando um pouco mais em cada um deles. Então, nesse contexto, a vírgula serve para indicar uma pequena pausa na minha fala. Vamos aqui com alguns exemplos. A primeira frase: para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borrachas e agenda. Viu só como a minha fala tem algumas pausas? Viu só como eu falo com uma certa entonação? A vírgula serve para dar essa entonação, esse espaço. Se não tivesse a vírgula, eu iria ler de outra forma. Para inícios das aulas, vou precisar de caderno, lápis, borracha e agenda. Viu só como a vírgula serve para me ajudar a entender a entonação? Então, a pessoa que escreveu, ela quer dizer que naquele momento ali eu preciso dar alguma pausa. Vou ler novamente. Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borrachas e agenda. Viu como a pontuação ajuda também no entendimento do que eu estou falando? Vamos ler a segunda frase. No recreio, Carlos brincou de peteca. Viu que eu dei uma pausa? O uso da pontuação, ela é extremamente importante para que aquela frase, aquele texto não perca o sentido, para que ele não seja, a pessoa não compreenda de uma outra forma, né? Então, olha só na data. Todas as vezes que a gente for escrever a data, que é o nosso último exemplo, a gente tem aí o local, que é a cidade ou o estado, né? São Paulo, vírgula, 12 de novembro de 2009. Então, existem regras para escrever uma data correta, escrever em uma carta ou em um e-mail, alguma coisa que você quer enviar, você precisa usar as regras da vírgula. Se você quiser conhecer um pouco mais, você pode pesquisar, você pode procurar sobre mais informações dos sinais de pontuação. E agora vamos falar sobre o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um sinal gráfico que tem um ponto e uma vírgula. A vírgula fica logo abaixo do ponto. Olha aí de vermelho apontado no nosso slide. O ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior do que a vírgula na leitura e separa itens também. Então, é uma pausa um pouco maior do que a vírgula. É diferente. Vamos ler aqui. Precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliações todos os dias. Viu só que eu não finalizei a frase, eu não coloquei um ponto final, mas eu dei uma pausa maior na minha fala. Então, é importante também usar a entonação correta para cada sinal de pontuação. E agora eu vou apresentar os dois pontos. Os dois pontos aparecem como sinais de pontuação e ele se apresenta com dois pontos um em cima do outro. Eles são usados para fazer explicações sobre algo, indicar uma relação, indicar a fala de um personagem em um diálogo. Então, olha só, o próprio exemplo já vem com dois pontos. Logo depois desses dois pontos, eu vou fazer uma explicação. Então, eu dei uma pausa e eu estou separando uma situação da outra. Então, olha lá. Gostaria de fazer algo diferente, viajar para a praia. Viu só como eu parei um pouquinho ali no diferente e vou explicar o que eu quero fazer? No meu colégio há quadra de esportes, piscina e salão de festas. Viu que logo depois dos dois pontos eu expliquei o que tem no colégio? Então eu dei uma pausa, eu pontuei que eu vou explicar alguma coisa. Mamãe disse, dois pontos. Filho, tome cuidado. Viu que eu parei ali para continuar a fala da mãe? Então, esses são os dois pontos. E agora eu tenho os parênteses. Os parênteses, eles são muito usados em textos de fundo científico, porque eles precisam sempre colocar alguma citação, alguma parte daquele... ou falar alguma coisa que não é dessa língua. Vamos explicar.
Os parênteses servem para separar palavras ou expressões na frase. Então, eu quero separar. É uma coisa totalmente fora daquele contexto que eu preciso colocar aqui. Então, eu coloco entre parênteses, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Então, vamos ver como ele funciona. Olha o exemplo. O funcionário, o mais mal-humorado que já vi, faz a troca dos artigos. Então, olha só, tá vendo que o que está entre parênteses não tem a ver com o contexto do que eu estou falando? Eu estou dando uma outra ênfase, eu estou falando uma outra coisa. Subentendida, né? Eu digo assim, eu podia ler assim, ó, o funcionário fez a troca dos artigos. Mas eu quis colocar alguma coisa ali entre parênteses, ó, o funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Viu só como o parêntese serve ali para pontuar esse pedaço da frase? Então, muito importante. Se você vê esse sinal gráfico, ele é chamado de parênteses. E a gente tem as aspas. As aspas, elas têm até esse sinal aqui com a mão, que muitas vezes a gente vai falar alguma coisa, ela se torna até uma expressão, né? As aspas, olha lá, elas são dois sinais que ficam em cima na parte superior da linha, né? Ali em cima da fala, da escrita, e vamos ver o que ela faz. As aspas indicam a fala de outra pessoa no texto. Ela serve para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outros. Na língua portuguesa, a gente não usa muito falar, por exemplo, pô, chato que você fez, né? Então, para usar esse pô, né, eu falei uma gíria, eu preciso colocar entre aspas. Eu preciso ressaltar que isso aqui é uma fala minha, é uma fala que não é da língua portuguesa clássica, né? Aí, o que eu faço? Eu ponho entre aspas. Pô, você não foi muito bacana comigo. Então, eu consigo dizer para o leitor que eu entendo que isso é uma gíria. Então, vamos falar outro exemplo. As palavras são como os pássaros, dizia um importante poeta. O que eu quis dizer aqui? Que isso é uma fala dele. É ele que falou desta forma, sem nenhuma modificação. Então, eu coloco entre aspas. Pode ser que aqui dentro da aspas tenha alguma coisa escrita de forma incorreta, mas eu usei a fala do leitor, do escritor. Então, quem lê entre as aspas vai entender que ali é a fala de alguém. Olha só, as palavras são como os pássaros, dizia o importante poeta. Eu estou colocando entre aspas porque é uma fala dele, eu estou ressaltando isso, é uma fala desse poeta. Eu não modifiquei nada. Então, aspas, se você vê, é só lembrar o nome. A gente fala, a expressão, a oração está entre aspas. Entre elas, precisa no início e no fim. Abrir aspas e fechar as aspas. O travessão. O travessão serve para indicar que alguém está falando. O travessão é muito importante em um diálogo. A gente lê um texto no início da nossa aula que tinha um travessão, que tinha uma fala e usava-se o travessão. Olha lá, o travessão é um sinal, um traço no início da fala. Então, por exemplo, sua mãe falou, 2 pontos. Agora eu vou falar o que essa mãe falou. Então, eu vou pôr um travessão, olha o que ela falou. Ficarei muito contente com a presença deles. Viu que é uma fala da mãe? Então, o travessão, na língua portuguesa, serve muito para o diálogo, para os textos que apresentam diálogo entre as pessoas, por isso ele é usado, para identificar que existe ali a fala de alguém. E o ponto de exclamação. O ponto de exclamação também muito encontrado na língua portuguesa e ele serve para indicar alegria, espanto, irritação, medo, surpresa. É um ponto é um sinal de pontuação que tem muitas funções, né? Através dele eu consigo me expressar. Então, por exemplo, a frase: "Que cachorro bonito!" Viu só que eu estou dando uma entoação de alegria, que eu estou feliz, que eu achei aquele cachorro bonito? Agora, olha só, que susto! Viu que então, no final, preciso ter um sinal, um ponto de exclamação. Eu assustei. Então, eu preciso ajudar na escrita para quando a pessoa for ler, ela saber como ela vai ler. Que delícia! Viu só que eu dei um sinal, ó, de
de alegria, de desejo. Que delícia! Então, eu usei o sinal de exclamação. Muito importante nesse primeiro momento é saber o nome dos sinais. A gente precisa saber qual nome tem cada sinal. Então, agora, nós vamos praticar um pouquinho o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, eu vou ler a frase e a gente vai ver qual sinal de pontuação a gente vai usar. Então, é um sinal que indica pergunta. Olha só, indica uma pergunta. Qual sinal a gente aprendeu que indica uma pergunta? É o sinal de interrogação. Ele tem um nome, interrogação, indica pergunta. Indica um espanto, uma surpresa. Acabamos de falar. O sinal de exclamação. Indica surpresa, olha aí. Indica uma pausa ou separação de elementos. Quem que é? A vírgula. Vírgula, repitam comigo o nome, vírgula. Indica as falas de um texto. Olha lá, o travessão. Ele indica as falas de um texto. Indica o final de uma frase. Ponto final. Indica o final, marca o final de uma frase. Viu só que a ideia aqui é a gente relembrar o nome de cada sinal de pontuação? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou ler a frase e você vai colocar o sinal de pontuação que você acha que deve ser usado. Nós temos a interrogação para uma pergunta, a exclamação para um ponto de surpresa ou de espanto e nós temos um ponto final para finalizar uma frase. Então, na letra A, qual é o seu nome? Qual sinal você deve usar? Estou fazendo uma pergunta, interrogação. Que delícia! Qual sinal eu falei? Qual sinal você entende que deve ser usado? Exclamação. E agora a última frase. Gosto de brincar de boneca. Ponto final. Viu só que muda todo um sentido a frase, que muda todo, depende do sinal de pontuação, o quanto eles são importantes para a produção de texto, para uma boa leitura, para um bom entendimento do que você está lendo, muito importante. E para a atividade de hoje, eu vou sugerir uma atividade diferente. Você vai procurar em algum texto, pode ser revista, jornais, pode ser panfleto, algum texto que você tem em casa. Então você vai procurar os sinais de pontuação, marcar os que você encontrar. Dos que você marcar, pode marcar todas as vírgulas, pode marcar todos os pontos finais, todos os travessões que você encontrar. Você vai escolher 5, escrever no seu caderno, vai traçar ele, ou ponto final, ou interrogação, e vai escrever o nome na frente. Muito importante que você saiba o nome e a função deles. Para quem já está produzindo textos, eu sugiro que vocês façam uma atividade escrevendo um pequeno parágrafo usando os sinais de pontuação. Ou, se você preferir, você pode escrever algumas frases e pontuar essas frases. Inclusive da forma que eu disse. Procure uma frase que possa ter 2 situações diferentes, 2 ideias diferentes e faça a pontuação diferente para você ver se muda o contexto, se não muda o contexto. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula, pessoal!